Olha, antes de eu começar esse vídeo aqui com os 5 erros desse pós-prova do TJ do Rio de Janeiro, eu quero te dar um aviso bem importante aqui logo de cara, tá? O papo hoje aqui nesse vídeo, ele é técnico, é um papo estratégico, é sobre os erros que destroem a sua chance de passar no próximo concurso. Então esse vídeo aqui vai ser um remédio amargo. Se você acabou de corrigir a sua prova, por exemplo, e você ainda está se sentindo mal, se você está com vontade de chorar, se você está pensando em desistir de tudo, se você acha que fracassou, então para esse vídeo agora. Sério, não assiste esse vídeo aqui ainda. Eu gravei essa semana aqui ainda uma carta aberta especificamente para você que acha que foi mal nesse concurso e que não está se sentindo bem. E ali foi uma conversa bem sincera mesmo, porque eu já passei por isso. Então eu fiz esse vídeo justamente para te ajudar a levantar a cabeça e você conseguir processar e entender tudo o que aconteceu com você, tá? Porque, como eu disse, eu já passei por isso e já passei por isso mais de uma vez. Então eu vou deixar esse vídeo para você clicar aqui no card que vai estar aparecendo aqui em cima em algum lugar, ou no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá, assiste essa carta aberta, respira, aí depois, aí nem precisa ser hoje, pode ser depois de alguns dias, que seja, você volta para cá para a gente falar de estratégia. Combinado? Agora, se você já assistiu esse outro vídeo, se você já se sente bem para seguir em frente, você já levantou a sua cabeça e está pronto, está pronta para corrigir a sua rota para o próximo concurso, então vem comigo, porque o que eu tenho para te falar hoje vai salvar a sua aprovação no ano de 2026. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, servidor do TRT, e bora começar a nossa conversa de hoje. Domingo passou, você entregou a sua prova e a adrenalina ela já começou a baixar. Talvez você já tenha conferido o gabarito oficial ou não, eu não sei exatamente quando esse vídeo aqui ele vai ao ar. Mas de toda sorte, você tá naquele limbo, sabe aquela sensação estranha? Que você começa ali o seu dia, você acorda e parece que está faltando alguma coisa. Você não sabe se você descansa, se você estuda, se você chora suas mágoas ou se você já pega o próximo edital ali para você estudar. E eu preciso ser brutalmente honesto com você agora. O que você fizer nas próximas 2 semanas vai definir o seu ano de 2026 inteiro. Eu não estou exagerando aqui. Eu já vi gente excelente, gente que estava ali na boca do gol, sabe, pronta para passar em concurso, jogar tudo fora nesse período de ressaca pós-prova. As pessoas elas acabam entrando numa espiral de autossabotagem e, infelizmente, algumas delas acabam não voltando aos estudos. Mas hoje eu vou te mostrar aqui os 5 erros fatais que 90% dos candidatos cometem nesse pós-prova agora. E eu vou te contar um erro meu também, um erro que eu cometi que quase custou a minha carreira pública. Eu quase joguei tudo pro alto por causa disso. Esse erro, na melhor das hipóteses, acabou impedindo que eu ganhasse um bom salário durante uns bons anos, o que teria me ajudado demais na época. Então, se você evitar esses 5 buracos, nesses 5 erros, você já vai ser uma pessoa vitoriosa, independente do gabarito. Então, bora começar aqui com o erro número 1. E esse erro aqui é um assassino silencioso de diversas aprovações, que é a famosa síndrome do semana que vem eu volto a estudar. A pessoa fica parecendo o Chapolin Colorado, sabe? Ah, não, eu vou, ah, não, semana que vem. E ela não começa. E às vezes é compreensível, você está cansada, você está cansado, eu sei. Você merece um descanso, concorda comigo? Eu concordo, com certeza, você deu o seu melhor agora nesse concurso. O problema é o seguinte, é que o seu cérebro, ele é traiçoeiro. Você vai lá e fala assim, vou tirar só uma semaninha de folga, nada mais. Beleza. Aí chega na segunda-feira seguinte e você fala, ainda estou meio desanimado, ainda estou meio para baixo. Vou deixar para quarta-feira. Segunda-feira não vou começar hoje não. Segunda-feira já é um dia chato, estou trabalhando, enfim. Quarta-feira eu começo. Quando você pisca, passou um mês e você não começou a estudar. E sabe o que acontece em um mês inteiro parado, um mês inteiro sem estudar? A ferrugem, ela vai começar a comer ali a sua máquina, o seu cérebro. Ele vai perder o hábito de sentar e estudar. E esse hábito é igual ao músculo. Se você para de treinar, ele vai atrofiar. E voltar depois de um mês parado vai doer muito mais do que você manter o ritmo agora. É igual à academia, a gente sempre faz essa analogia e não é à toa. Sabe quando você começa a malhar e você começa a ficar com aqueles seus músculos todos doloridos? Aí depois de um tempo você acostuma e isso não acontece mais. Só que se você para e fica um tempinho sem malhar,
quando você volta, o seu músculo ele vai ficar dolorido de novo, não tem jeito. Com os estudos é a mesma coisa, então é melhor você manter um ritmo, ainda que seja leve, do que você parar, tá? Isso aqui, quando você resolve ficar parando, é a voz da desistência ganhando força. Ela começa a ficar sussurrando ali na sua cabeça, assim, depois que você fica muito tempo parado. Será que vale a pena mesmo eu passar por isso tudo de novo? Será que vale eu estudar? Será que concurso é mesmo para você? Então, a regra de ouro é a seguinte: passou esse concurso agora? Eu sei, você está cansada, você está cansado, exigiu muito de você, o pós-edital ele é corrido mesmo, mas você não vai parar uma semana, não. Tenta descansar ali uns 2, 3 dias no máximo, não mais do que isso. Você vai ver uma série nesses 2, 3 dias, você vai sair, você vai dormir até meio-dia se você puder, enfim. Mas no terceiro ou quarto dia, você senta na cadeira e começa a estudar. Claro, não precisa voltar no ritmo frenético de pós-edital, definitivamente não. Mas você precisa comparecer ali nos seus estudos. E olha, eu sei que você pode estar falando, mas Júnior, eu travo, sabe? Eu sento para tentar voltar a estudar, eu não consigo, eu procrastino. E se você sente que você está travada, que você está travado, que você não consegue engatar a marcha, sabe? Se você acha que esse foi o seu problema nesse concurso, que você acabou não conseguindo a sua aprovação, por não conseguir manter esse ritmo constante, por não conseguir manter a famosa constância nos estudos, ou se você sente constantemente essa vontade de desistir, eu deixei um link aqui na descrição com o nosso desafio de 15 dias para você parar de procrastinar e nunca mais desistir de estudar. Esse desafio de 15 dias é um protocolo de choque que eu e Diego criamos para quem precisa instalar o hábito de estudar sem depender de motivação. Então, se você sente que você vai travar agora, dá uma olhada nesse link depois, porque ele pode ser a sua muleta para você voltar a andar e começar os seus estudos, beleza? Tranquilo, então. Então, com isso, vamos agora para o erro número 2. E esse erro quase acabou com a minha vida de concurseiro, ou como eu disse, pelo menos na melhor das hipóteses ali, me impediu de ficar ganhando um bom salário durante uns bons anos. E o erro é o seguinte: você achar que você deve parar de estudar porque você foi bem no concurso. E eu cometi esse erro justamente no concurso do TJ aqui do Rio de Janeiro, mas foi lá atrás. Eu fiz a prova, e foi uma prova até que, assim, eu me dediquei, e nessa prova eu fiquei tão nervoso que eu tive um apagão ali no começo dessa prova, sabe? Eu fiquei tão nervoso que eu nem sequer lembro dessa primeira hora de prova, mas passada essa primeira hora, depois que eu meio que acordei, eu engrenei ali na prova. Então, assim, eu não fiquei nas cabeças, mas eu também não fui tão mal assim. Aí saiu o gabarito, corrigi, aí eu vi ali que eu meio que bati na trave, mas como aquele concurso ele ia chamar muita gente, então fiquei um pouco na dúvida. Eu estava com uma nota que não garantia nada, mas que dentro do contexto daquela época, e é um contexto muito parecido com esse concurso que você fez agora, sabe? Que esse concurso com certeza vai chamar muita gente, que nem aquele concurso que eu fiz chamou, era um contexto que me dava alguma esperança. Aí passou e de repente o TJ começou a chamar muita gente. O TJ foi chamando pessoas aos montes e chegou num nível que em mais uma chamada, mais uma chamadinha só, eu tinha certeza absoluta que chegaria no meu nome. Eu tinha certeza disso, até pelo contexto de como que o TJ estava chamando, né? A quantidade de pessoas que o TJ estava chamando ali por vez. Aí sabe o que eu fiz? Eu virei um fiscal de diário oficial. Eu simplesmente parei de estudar. Eu passava o dia inteiro dando F5 no site da banca, dando F5 no site do órgão, ou então em sites especializados, enfim, eu entrava em fórum, no PCI Concurso na época, aí ficava conversando com outros concurseiros que fizeram aquele concurso também, ficava fazendo conta ali para ver se realmente eu estaria dentro da próxima chamada. Enquanto eu estava paralisado nessa obsessão, tinha ali um edital muito bom aberto naquele momento, que era o edital do Ministério do Trabalho, que era um concursão. E sabe o que aconteceu? O TJ do Rio simplesmente travou depois daquela chamada que quase chegou em mim. E ficou assim por quase toda a validade do concurso. E o MPT, eu fui fazer a prova sem estudar direito porque eu estava ocupando demais, torcendo para o TJ me chamar. E no final das contas, eu acabei ficando sem TJ naquele período e sem o Ministério do Trabalho, sabe? Eu fiquei sem nenhum dos dois. E na época, quando eu estudava em grupo, a gente já comentou isso aqui em diversos vídeos anteriores, e 2 desses meus amigos que estudavam ali comigo nesse período, né, o Bruno e a Luísa, eles continuaram estudando. Eles ignoraram o TJ depois daquela prova e eles meteram bronca ali nos estudos para esse concurso. Qual foi o resultado? Eles passaram e eles foram chamados. E sabe o que é o pior?
Fora essas matérias específicas, eu fui muito bem em todas as outras matérias. As matérias que eu já tinha estudado antes, tanto para o TJ quanto para alguns outros concursos. E eu tenho certeza absoluta, isso para mim não é uma dúvida. Se eu tivesse deixado o TJ de lado naquele momento, se eu tivesse deixado aquilo para lá, se eu tivesse só esperado alguém me ligar para me chamar, se fosse o caso, e eu tivesse me concentrado nos estudos do Ministério do Trabalho, eu teria conseguido passar nessa prova e eu teria sido chamado nesse concurso. Eu não tenho dúvida disso. E qual foi a lição que eu paguei caro para aprender? Que o jogo só acaba com a posse. O jogo só acaba quando você assina aquele termo e você começa a trabalhar. Não importa se você fez 90% da prova. Enquanto não sair o seu nome no Diário Oficial e você assinar ali aquele termo de posse, o jogo ainda não acabou. Você ainda não resolveu sua vida. Então, assim, não para de estudar. Se você for chamado, ótimo, vai ser uma surpresa maravilhosa. O órgão ele vai te ligar, você vai receber a sua cartinha, mas até lá, tenta agir como se você tivesse sido reprovado e continue com seus estudos. Porque, na melhor das hipóteses, ou você vai conseguir passar em outro concurso e você vai acabar escolhendo, ou você pode acabar passando por um concurso melhor. E ainda que seja um concurso que você vai ganhar menos do que o TJ, é melhor você estar dentro de um concurso desses e você vai ficar ganhando sua remuneração durante esse período até esperar o TJ te chamar, do que você não estar ganhando nada. Concorda comigo? E se você ouvir essa história acabou doendo aí em você, imagina como que doeu em mim na época. E, para ser muito sincero, dói até hoje quando eu lembro disso. É até um pouco engraçado, né? Tem alguns erros que a gente comete que doem na gente ali, não importa o tempo que se passe, mesmo que você já tenha resolvido a sua vida. É um pouco impressionante isso, enfim. E um pedido agora aqui, se esse papo ele já está te ajudando, ou se você está se identificando com isso que a gente está conversando, faz o seguinte, já clica no botão de like aqui embaixo. E se você acha que esse vídeo pode salvar um amigo de cometer algum desses erros, aperta o botão de hype que vai estar aparecendo aqui também, que ajuda bastante a gente, ou compartilha esse vídeo em algum grupo de estudos. Bora fazer essa mensagem de zebrinha resiliente chegar em mais gente. Então, deixado o seu like, feita a sua inscrição também, beleza? Bora para o erro número 3, que é o oposto do erro anterior, que seria você ficar num luto eterno, que é você meio que ficar chorando as pitangas por causa daquela questão de raciocínio lógico que você errou por uma besteira, sabe? De você ficar pensando, se eu tivesse marcado a B, ou então, se eu não tivesse trocado o gabarito de última hora. E eu preciso te falar, meu amigo, minha amiga, sinto te dizer, mas infelizmente já foi, não tem mais o que a gente possa fazer por aquele concurso. O gabarito é um fato consumado, então a gente ficar ruminando isso não vai mudar nada. Reclamar da banca também não vai mudar o gabarito. Lógico, né? Eu estou falando depois que já passou toda a fase de recurso, enfim, depois que já está ali tudo homologado, bonitinho. A gente reclamar não vai adiantar. Então, é melhor você seguir em frente e continuar seus estudos, porque você ficar nessa só vai drenar a sua energia. E energia que você deveria estar usando para aprender a matéria do próximo concurso. Você viu a sua nota depois que já saiu o resultado final, depois que já tiveram todos os recursos, a nota não foi legal, doeu em você? Sente tudo isso, sabe? Chora o que você precisa chorar, xinga ali a banca mesmo, sabe? Porque às vezes ela merece esse xingamento também, mas no dia seguinte você levanta a cabeça e pergunta para você, o que eu aprendo com isso? Aí tenta transformar essa sua raiva em combustível, em motivação para você, não numa âncora que vai te afundar. Nesse concurso do TJ mesmo, né, que eu falei que eu tive o branco inicial ali na primeira hora de prova, eu errei, pessoal, uma questão de princípio da legalidade. Você estudou para esse concurso, você sabe que questão de princípio da legalidade é questão para ninguém zerar a prova. Então, assim, como eu não tinha lembrança da minha primeira hora de prova e depois disso, depois que eu meio que acordei, eu tive que correr para conseguir fazer o resto, eu não tive muito tempo de conferir. E eu lembro que eu fiz uma prova que foi numa faculdade lá em Realengo, na Castelo Branco. Eu tinha passado por uma pontezinha que tem lá. Eu estava num corredor conferindo minha prova quando eu vi o que eu tinha marcado nessa questão de princípio da legalidade. Juro para você, eu tive vontade de parar e bater com a minha cabeça na parede quando eu vi a questão que eu tinha marcado. Não tinha nada a ver. Eu sabia disso, mas não sei por que eu marquei aquilo, porque, enfim, eu estava apagado. E se eu tivesse acertado essa questão, eu tinha entrado, com certeza, também naquela chamada anterior. Então, assim, são coisas que marcam a gente, mas a gente não pode ficar ruminando isso. A gente precisa seguir em frente. Combinado? Você precisa ver o que você vai aprender com isso para você não cometer os mesmos erros no futuro. Então, dito isso,
bora para o erro número 4, que é você voltar no estudo de uma forma genérica. Você, às vezes, pode até estar pensando assim, Júnior, eu vou voltar a estudar direito constitucional, mas assim, de uma forma meio genérica, de uma forma meio freestyle. Não faça isso. Você vai estudar, mas vai estudar para qual prova? Estudar sem um edital à vista é perigoso porque vai te tirar aquela urgência. E com isso o cérebro ele pode acabar relaxando de uma forma até inconsciente. Você precisa de um alvo. Aí esse alvo pode ser, por exemplo, o INSS, que é um outro concursão federal, que ainda que você não esteja aqui no Rio de Janeiro, se você for de outro estado, então se você for do Rio de Janeiro, você consegue fazer esse concurso com tranquilidade por ser um concurso federal. Se você às vezes não tiver problema em se mudar, pode ser um tribunal de justiça de outro estado, porque isso inclusive vai aproveitar muito do estudo que você fez. E agora a gente tem o teletrabalho também, né, o que pode acabar sendo uma oportunidade de você passar para um outro, mas depois você conseguir trabalhar de lá até aqui do Rio de Janeiro mesmo. Enfim, isso tem que ver de acordo com cada tribunal. Pode ser o Ministério Público, por exemplo. Enfim, não importa qual concurso, mas você precisa decidir qual que você vai mirar e seguir em frente. Cara, esse concurso que você vai mirar não precisa ter um edital aberto agora, até porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? O correto é você começar a estudar antes do edital abrir, no pré-edital, mas você precisa saber para onde você está mirando. Você precisa começar ali a escolher algum concurso que tenha uma base de matérias parecidas com essas que você vinha estudando para o TJ do Rio e seguir em frente. E, claro, não adianta você mudar para algum concurso que nada tem a ver com esse TJ que você acabou de estudar, como, por exemplo, o concurso de um banco. Você estudar para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim. Porque se você fizer isso, você vai estar caindo num sub-erro aqui, que é ser o concurseiro metralhadora, que fica meia bomba, né, em tudo que é matéria e não passa em concurso nenhum. Então escolhe o concurso que você quer, pega o edital da prova anterior desse concurso e já começa os seus estudos desde já, porque aí depois que sair, né, o edital novo, você só vai lá e apara as arestas, beleza? E se você tá meio perdida, tá meio perdido sem saber qual concurso escolher, se você quiser, te convido a ver o link que tem aqui embaixo com alguns cronogramas prontos que eu e o Diego a gente já fez. Então lá você vai encontrar, por exemplo, o cronograma detalhado para o INSS, que é o plano B de muita gente, ou se você preferir focar em TJ de outros estados, a gente também tem cronogramas prontos ali. Então os links para esses cronogramas vão estar aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. Combinado? E agora vamos para o quinto erro, que é o erro que separa os concurseiros amadores dos profissionais, que é você não fazer uma autópsia da sua prova. A prova do TJ do Rio de Janeiro é o melhor simulado que você já fez na vida. Essa prova, ela custou dinheiro, ela custou ansiedade e ela custou tempo. Então você vai jogar todos esses dados fora depois de todo esse esforço? Não mesmo. Você vai pegar a sua prova e você vai olhar questão por questão. Você vai olhar por que você errou as coisas. Então foi falta de conteúdo? Foi porque você não sabia a matéria? Foi falta de atenção? Você às vezes sabia a matéria, mas já acabou lendo rápido, não prestou atenção direito no que você estava lendo? Ou então foi falta de tempo, você não conseguiu administrar direito o tempo da prova? Se você errou por falta de conhecimento, você já sabe onde você deve demandar a sua atenção na hora de estudar. Agora, se você descobrir que 50% dos seus erros foram falta de atenção, por exemplo, adivinha, o seu problema não é estudar mais teoria ou qualquer coisa parecida com isso. O seu problema é treinar resolução de questão e também treinar o seu controle emocional. Isso vai mudar tudo. E eu sei que fazer essa análise dói. O nosso ego ele não gosta, né, de ficar remoendo os nossos erros. Mas é aqui que a zebrinha aprovada ela vai crescer, porque você vai analisar todos os seus erros ali com atenção e você vai usar isso como um trampolim para você ficar melhorando cada vez mais. Se você continuar seguindo no caminho dos estudos e não cometer nenhum desses erros que a gente conversou aqui hoje, se você seguir firme nos seus estudos, você vai perceber que esse concurso do TJ do Rio, ele não foi um fim, ele foi simplesmente um degrau para você. E eu quero saber o seguinte de você agora, qual vai ser o seu próximo degrau? Já comenta aqui embaixo para mim. Qual é o seu próximo concurso-alvo? É INSS? É o TJ de São Paulo? É algum tribunal do Norte? Algum tribunal do Nordeste? Algum outro? Enfim, escreve aqui embaixo qual concurso que você vai estudar. Quando você escreve, você firma um compromisso com você mesmo e com isso também a gente pode fazer vídeos específicos para esses concursos que vocês vão prestar, beleza? Eu e o Diego, a gente lê todos os comentários e a gente responde tudo. E, para te ajudar ainda mais, eu vou deixar 2 vídeos agora aqui no final dessa tela que vão ajudar bastante nos seus estudos. Escolhe o que fizer mais sentido para você e segue aqui com a gente, beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo.